Tudo bem, pessoal? Vamos continuar aí o nosso estudo de criminologia, tá? Com as escolas sociológicas da criminalidade. Gente, a próxima teoria muito interessante, muito importante, que de certa forma também faz sentido, tá? Nós vamos ver que algumas teorias assim viajam e não fazem muito sentido, outras fazem, tá? Essa é uma que faz sentido, a teoria da anomia de Émile Durkheim, que é um francês, e de Robert Merton, que é um sociólogo americano, tá? Primeiro vamos tentar explicar, porque é um pouco abstrato esse conceito de anomia, que foi pregado inicialmente por Émile Durkheim, que é um sociólogo francês, tá? Para evoluir para o pensamento criminológico, tá? O Émile Durkheim, numa obra chamada O Suicídio, ele fala desse estado de anomia que a sociedade e muitos indivíduos na era moderna acabam entrando, né? O que é o estado de anomia? É um estado de apatia do indivíduo, é um estado de apatia dos grupos sociais, em que ocorre uma dificuldade do indivíduo de se inserir no meio social por desrespeito às regras, às normas de convívio social, porque para esses indivíduos e para esses grupos, esse estado de regras sociais não faz sentido, porque as regras muito frequentemente não são cumpridas e deixam de ter valor, deixam de fazer sentido, tá? Então, para Émile Durkheim, resumindo, o estado de anomia é um estado em que as regras não funcionam, um estado de, simplificadamente, um estado de impunidade, em que as regras e as leis da sociedade e do Estado deixam de fazer sentido, tá? O que faz com que muitos indivíduos se sintam perdidos, determinados grupos sociais se sintam perdidos na sociedade, tá? Então é isso daí, ó. O estado de anomia para Durkheim é um estado de falta de lei, de falta de ordem, de falta de coesão, em razão do estado social em que as sociedades modernas se inserem, tá? O que faz com que os indivíduos muitas vezes deixam de ter objetivos de vida, percam a sua identidade, tá? Esse estado de anomia leva a conflitos individuais que causam conflitos sociais. O indivíduo tem a sensação de estar perdido na sociedade, tá? E aí, para essa escola do pensamento, também conhecida como escola estrutural funcionalista, nome estranho, é muito nome, né, gente? Para a gente memorizar. É isso que às vezes causa confusão com essas escolas, tá? Para essa escola, isso daqui é importante, ó, as bancas já perguntaram mais de uma vez. O crime é um fato social tão normal, tão comum como trabalhar, como estudar, porque é um fato que a sociedade não vive sem ele, tá? E o crime também não tem relação com classes sociais. Aí vem Robert Merton e evolui esse pensamento. O Robert Merton é o americano, né? Que também acredita nessa teoria da anomia, tá? Esse estado de falta de identificação, esse sentimento de estar perdido na sociedade moderna, faz com que o indivíduo se sinta frustrado, porque a sociedade também dita fins culturais, dita padrões de consumo e de posses que os indivíduos muitas vezes não conseguem atingir por meios lícitos, tá? O indivíduo, para Robert Merton, esse estado de anomia faz com que o indivíduo se sinta perdido na sociedade, porque a sociedade dita padrões de consumo, padrões de posse, padrões culturais que muitas vezes o indivíduo não consegue atingir porque ele não tem um trabalho bem remunerado, ele não teve boas condições de educação que permitam ele atingir um patamar profissional com a remuneração digna para adquirir esses bens, esse patrimônio,
esse padrão de consumo que a sociedade prega, tá? E para essa teoria, essa falta de meios de atingir esses padrões de consumo que a sociedade prega faz com que o indivíduo se torne criminoso. Por quê? Ele é bombardeado por estímulos de consumo de alto padrão que ele não tem condições de adquirir, de ter, porque ele não faz parte daquele grupo social, daquele grupo cultural que pode ter aquilo. E aí o indivíduo tende a incidir na prática de crimes para obter condições de ter aqueles bens, aquele patrimônio, tá? Exemplo, o jovem pobre, humilde da favela que não teve acesso, por exemplo, a boa educação, a um bom trabalho, a uma boa remuneração, mas que quer ter um carro de luxo, um tênis de marca, um relógio de ouro. O que ele vai fazer para isso? Muitas vezes, não estou dizendo que todos fazem, gente. São teorias que tentam explicar, mas a gente sabe que às vezes funciona e muitas vezes não funciona, porque nós temos pessoas muito simples, muito humildes, muito pobres, que muitas vezes por esforço, por trabalho, por honra, por mérito, por determinação, sai de determinado grupo social e evolui para outra classe social com base no esforço, no trabalho individual. Mas o que essa teoria diz é isso, que determinadas pessoas que não têm condições de ter as coisas que desejam ter, vão se tornar criminosos para ter aquilo. Exemplo do jovem pobre que se torna criminoso para ter um carro de luxo, por exemplo, tá? Então é isso que essa teoria explica. A teoria da anomia de Robert Merton e Emile Durkheim. Teoria da subcultura delinquente também é provada com frequência, é perguntada com frequência nas provas, gente. Foi desenvolvida por Albert Cohen em 1955 e aprimorada por Marvin Wolfgang e Franco Ferracucci em 1967, tá? O que essa teoria explica, gente? Essa teoria explica o comportamento criminoso de determinados grupos sociais, determinados grupos chamados de subculturas. O que são as subculturas? Eu quero que você leia, tá? Leitura complementar, o que são as subculturas. Anote aí no cantinho do seu slide para você ler. As subculturas são determinados grupos de culturas, de hábitos, de comportamento social minoritário, tá? Que sai do padrão de cultura dominante. Professor, por que você fica usando essa terminologia chata? Não sou eu quem uso, é porque essas teorias vêm da sociologia e a sociologia trabalha com esses conceitos, tá, gente? Então eu tenho que levar você para a linguagem da ciência da forma como vai ser cobrada na prova, tá? Nós vamos ver nas questões aí, tá? Essa teoria da subcultura delinquente, subcultura referente a culturas minoritárias de menores grupos, tá? Delinquente no sentido de que esses grupos minoritários, essas subculturas, usam a delinquência, a violência para resolver determinados tipos de conflitos. E essa teoria é usada para explicar, por exemplo, o comportamento de determinados grupos sociais. Eu vou falar aqui e você vai entender na hora, com a ilustração e com o exemplo. As torcidas organizadas no Brasil dos clubes de futebol. Como que eles resolvem as diferenças? Como que eles resolvem os atritos? É no cacete, não é? Ou dentro do estádio ou fora do estádio, né? Porque eu não acompanho muito futebol e eu não entendo muito, né? Mas porque o corintiano, por exemplo, não gosta do palmeirense, acontece lá um conflito entre as duas torcidas organizadas ou antes de entrar no estádio, ou dentro do estádio, ou depois da saída do estádio, tá? Exemplo, os hooligans lá na Inglaterra, que são torcidas organizadas violentas, tá? E outros grupos sociais que têm o comportamento criminoso explicado por essa teoria. Os punks, os skinheads. Gente, eu não vou entrar no detalhamento do comportamento desses grupos sociais,
porque é bem complexo, tem muita informação. Então eu sugiro que você leia, né, como estudo complementar, no que consiste aí o comportamento, a cultura skinhead, como que eles se comportam, como que os punks se comportam, tá? São movimentos, né, relacionados à música, mas também relacionados à moda e também relacionados a determinadas práticas comportamentais, por exemplo, de se revoltar aos padrões sociais, às leis, tá? Aí você dá uma lida que você vai entender. Então a subcultura delinquente, a teoria da subcultura delinquente explica o comportamento desses grupos. E as bancas muitas vezes perguntam quem é o pai da teoria, é o grego Albert Cohen. Em qual obra? No livro Delinquent Boys, Garotos Delinquentes, tá? E cai, beleza? Já caiu, mais de uma vez, tá bom? E que a delinquência, né, segundo essa teoria, a delinquência, a violência independe da personalidade, mas está relacionada à vivência do indivíduo com determinados grupos, tá? E aí eu trouxe para você os exemplos aí, né? As gangues, né? As facções criminosas, as torcidas organizadas, os skinheads, os punks, os hooligans, os neonazistas, tá bom? Que pregam os ideais nazistas antigos nos dias de hoje, tá? Então, essa daí é a teoria da subcultura delinquente. No Brasil, é usado, por exemplo, para explicar o comportamento das gangues. Por exemplo, voltando aqui na tela, gente, as gangues de pichadores. Em determinadas cidades do Brasil, determinadas gangues dominam um bairro e outras gangues dominam outro bairro. O indivíduo de um bairro não pode ir no outro se ele faz parte daquela gangue, tá? Como que vai ser resolvido? Na violência, no cacete. Outro exemplo é o controle de determinados morros do Rio de Janeiro por determinados grupos criminosos. Algumas favelas são dominadas por uns grupos, outras favelas são dominadas por outros que disputam o tráfico de droga naquela região. É a teoria da subcultura delinquente que explica, tá? Gente, essa outra teoria aqui é importantíssima, teoria do etiquetamento ou teoria da rotulação ou teoria do labeling approach. Approach é abordagem em inglês e labeling é etiquetamento. Então a tradução literal seria abordagem, né, do etiquetamento. Muito importante porque cai muito, tá? Gente, as teorias até então que nós estudamos são teorias de consenso. Essa daqui é a teoria de conflito, tá? Vou anotar aqui. Que nós vimos que por exclusão a gente memoriza só duas teorias de conflito, que é a teoria do etiquetamento e a nova criminologia, ou criminologia radical, ou criminologia crítica. Né? Ambas são teorias de conflito, porque as bancas perguntam, tá? As demais, por exclusão, são teorias de consenso, tá? Gente, essa teoria é muito bacana, porque ela chega a ser engraçada, tá? Para mim ela não faz sentido. Ela pode fazer um certo sentido, mas não é verdade o que essa teoria prega. O que ela diz? Ela diz que o poder público, as classes dominantes, o poder legislativo, o poder executivo, que é quem regulamenta as normas, o poder judiciário, as classes dominantes, o poder do Estado rotula determinadas condutas como crime, mas não são quaisquer condutas, são condutas praticadas mais frequentemente por pessoas de classes sociais menos favorecidas. E aí essas condutas são rotuladas como crime, exemplo, furto, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, né? Artigo 155 do Código Penal. Para essa teoria, por exemplo, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel
só é considerada crime pelo ordenamento jurídico brasileiro e pelo poder público brasileiro, porque é uma conduta mais frequentemente praticada por teorias de classes sociais desprivilegiadas. E essa conduta é rotulada como crime, o indivíduo que pratica essa conduta é rotulado como criminoso, para ele ser tirado do convívio social, tá? Pode fazer um certo sentido, mas chega a ser até engraçado, né? Por outro lado, essa teoria. Mas ela é importantíssima e ela é muito cobrada em prova, tá? Desenvolvida por Erving Goffman e Howard Becker, 1960, Estados Unidos, tá? Para essa teoria, o crime não existe e é mera convenção social de classes sociais dominantes e do poder do Estado, né? Que rotula essas condutas de forma criminosas, de forma discriminatória, tá? Etiquetando tanto a conduta como o indivíduo como criminoso, mas não é qualquer indivíduo. São os indivíduos que praticam aqueles atos que mais frequentemente são praticados por pessoas menos favorecidas. Segundo essa teoria, a pessoa incorpora o ser delinquente, né, pensando isso dela mesma, né? Ela se vê na sociedade como delinquente porque praticou aquelas condutas, tá? É a teoria do etiquetamento, que é uma teoria muito extensa. Gente, cada teoria dessa é um capítulo num livro de criminologia, tá? E eu resumi para você em um slide. Não é fácil. Pode não ficar muito claro assim, mas é o esforço da gente em abreviar o seu estudo, simplificar para você, tá? Se você quiser aprofundar para clarear, não tem problema. Tem vários autores de criminologia aí no mercado, tem vários artigos científicos aí, você dá uma googada aí, escolhe os livros que te interessar, os artigos que te interessar e pode ler, tá bom? A criminologia crítica, ou criminologia radical, ou nova criminologia, tá? Desenvolvida nos Estados Unidos em 1970 por Taylor Walton e Young. Infelizmente também já foi cobrado, tá? Esses nomes. Ainda bem que raramente é cobrado, mas de vez em quando é, tá? Ela se assemelha à teoria do etiquetamento porque prega coisas semelhantes, né? A exemplo da criminalização seletiva, que é o que nós falamos, que as condutas criminalizadas são aquelas mais frequentemente praticadas por classes menos favorecidas. É isso que é a criminalização seletiva, tá? É uma teoria que questiona, né, a ordem social vigente, tá? Que fala que o crime é uma convenção social criada pelas classes sociais mais importantes para desfavorecer as classes sociais menos importantes, para manter o status quo da sociedade, né? O estado em que algumas classes sociais favorecidas dominam as classes menos favorecidas, tá? É uma teoria que coloca em situações opostas as classes pobres e as classes ricas. É uma teoria que prega o abolicionismo e o minimalismo. O que vem a ser isso? Isso já caiu em prova e pode confundir você se você não souber o conceito. O abolicionismo e o minimalismo prega que o direito penal deve se preocupar apenas com condutas criminosas graves, tá? Prega a descriminalização da maioria das condutas. Descriminalização é deixar de ser crime, a exemplo do adultério, que deixou de ser crime no Brasil, né? O abolicionismo e o minimalismo diz que o direito penal deve se preocupar com o mínimo de condutas, só apenas aquelas condutas muito graves para a sociedade, tá? E prega a descriminalização,
da maioria das condutas, tá? Tem fundamentos no marxismo e para essa teoria o que gera o crime é o capitalismo devido ao egoísmo e à ganância das pessoas, né? Que causa o enriquecimento de alguns e o empobrecimento de outros, né? As diferenças sociais, tá? Então é isso daí, gente. Voltando aqui na tela, até aqui a gente estudou as principais teorias da criminologia, tá? Aquelas duas, né, a clássica e a positivista, que são as primeiras, e depois as teorias sociológicas do século XX. Agora nós vamos resolver algumas questões para contextualizar, nós vamos falar um pouquinho de pena e de vitimologia, tá? Que também é cobrado na maioria dos editais. Vamos resolver algumas questões aí. Vamos ser escrivão em São Paulo aí. São teorias de consenso? Teorias de consenso, né? A gente viu que as teorias de consenso são a maioria, né? Por exclusão, as de conflito. Se você tiver na dúvida, na hora da prova, você anota no cantinho assim, ó. Etiquetamento, tá? E a nova criminologia, ou a criminologia radical, ou a criminologia crítica. Essas duas são de conflito, as outras são de consenso. Ele quer as de consenso. Então vamos ver uma alternativa que não tem nenhuma teoria de conflito, beleza? Teoria da desorganização social, que é a teoria ecológica, é de consenso, né? Vamos ver as próximas. Teoria da identificação diferencial é de consenso, né? Da criminologia crítica. Criminologia crítica é criminologia radical, né? Então não é de consenso, beleza? A teoria do etiquetamento é teoria de conflito, né? Ele quer as de consenso. Então já não pode ser essa, beleza? Criminologia crítica, conflito, teoria de conflito, tá? Então já não pode ser essa. Criminologia radical, de conflito. Então já não pode ser essa, então só sobrou a última alternativa, né, da desorganização social, que é a ecológica, né, Escola de Chicago, tá? Da neutralização, beleza, e da associação diferencial. Então é assim que se resolve, beleza? Gente, vitimologia, a maioria dos editais vem um tópicozinho assim chamado vitimologia. Para alguns autores, a vitimologia é um ramo da criminologia. Para outros autores, ela é uma ciência independente. E para outros autores, ela ainda é um ramo da sociologia criminal. Não interessa, interessa que nós vamos estudar e que está dentro do seu edital e que está dentro da parte de criminologia, beleza? Eu considero ciência, tá? O pai da vitimologia é o Benjamin Mendelssohn, tá? Que fez uma classificação das vítimas em 2002, ele publicou um estudo sobre isso e nós vamos ver a classificação das vítimas, porque a Polícia Civil de São Paulo e outras instituições já cobraram, tá? Vamos só fazer essa introduçãozinha aqui, vamos encerrar nessa introdução e no nosso próximo vídeo, para a gente não se alongar demais nesse vídeo, a gente continua partindo de vitimologia, beleza? Então é isso, é um ramo da criminologia, tá? Tá no seu edital, trabalha com a classificação das vítimas e o estudo da vítima. É só isso que a gente precisa saber e a gente vai ver um pouquinho no nosso próximo bloco, beleza? Bons estudos e até a próxima.